Você que só quer ver o Guerra jogando, deveria querer paz no futebol. Entenderam o trocadilho? Guerra, paz. Enfim, brincadeiras à parte, já deixa o like de vocês. Eu sei que vocês já viram o tema do vídeo, então vocês já sabem do que eu vou falar. Deixa o like, se inscreve, compartilha para os amigos, porque isso aqui vai responder uma dúvida que tá todo mundo perguntando. Todo dia eu recebo gente perguntando por que o Guerra não joga, o que o Guerra não joga. Então eu vou responder nesse vídeo aqui para vocês, tá bom? Eu queria já adiantar que o Guerra não joga, porque o homem quando está em paz não quer guerra com ninguém. E o Palmeiras está em paz. Não, tô zoando. Parei de zoar, parei de zoar. Vamos falar sério agora. É o seguinte, eu reuni uma série de fatos, uma série de publicações em blogs, setoristas e canais desde lá de 2019, quando o Guerra foi emprestado para o Bahia, tá? Então é o seguinte, ó, ainda na época do Felipão, o Alejandro Guerra ainda não tinha jogado pelo Palmeiras lá em maio de 2019, tá? Após o empate contra o CSA, onde o Guerra estava no banco de reservas, o Felipão, que era o técnico da época, ele respondeu por que ainda não tinha dado uma oportunidade para o atleta. Ele disse o seguinte para a imprensa naquele instante, né? Muitos não jogam, assim como o Guerra. Aí começa a falar, o Zé Rafael tinha que jogar, o Zé Pedro, aí depois o Juquinha, tá? Não é assim. E mais, a torcida não sabe. Não sou eu para falar, mas o Guerra vem de uma lesão de 20 dias e vem entrando nos treinos. Calma, quando tiver que colocar, eu vou colocar, afirmou o Felipão naquela ocasião, tá? Então, isso daí foi o primeiro argumento do Felipão lá na ocasião, e ainda em maio, em uma entrevista para um canal de YouTube do Jorge Nicola, aquele fofoqueiro que vocês conhecem lá, que é um comentarista da ESPN Brasil, o gerente de futebol do Palmeiras, que é o Cícero Souza, falou sobre o estranho caso do meia Alejandro Guerra no Palmeiras, tá? Ele disse que o venezuelano, na verdade, recordando, né, o Guerra não jogava uma partida pelo Palmeiras na verdade não joga ainda, né? Desde 2 de dezembro de 2018, tá? No ano passado ele foi emprestado para o Bahia, lembrando para vocês, mas não permaneceu em definitivo, foi reintegrado ao plantel do Palmeiras em 2020 ainda, tá? Então nem no Bahia ele conseguiu ficar. E aí o Cícero, nessa ocasião que eu citei agora, ele disse o seguinte, em relação ao Guerra, quando definimos o elenco para este ano 2020, ele começou a buscar opções de empréstimo, que ainda não foram configurados. Ele é um profissional como poucos que trabalhei. Tem uma inteligência acima da curva, além de ser uma pessoa gigantesca, que vem ajudando, inclusive, vários venezuelanos no Brasil neste momento, contou. Ele estava falando que o Luxemburgo não tinha definido o elenco para o ano ainda e provavelmente não contaria com Guerra. Aí o Cícero completou nessa afirmação. O Guerra recebeu proposta de alguns times brasileiros e de algumas equipes de fora. O Guerra ainda tem uma visão dele sobre o futebol brasileiro que eu respeito, mas isso faz com que ele seja bastante seletivo nas escolhas dele. Ele estava falando do Luxemburgo em relação ao Guerra, tá? Ele ressaltou isso daí na ocasião. Agora, em agosto de 2020, o presidente Maurício Gagliotti disse que o atleta não está sendo utilizado por opção exclusiva do Vanderlei Luxemburgo. Abre aspas, fala do Gagliotti. O Guerra é uma decisão totalmente da comissão técnica que definiu o elenco que teria que trabalhar para essa temporada. Essa é uma decisão técnica, disse o presidente para um programa de TV, uma entrevista do programa Mesa Redonda da TV Gazeta, no domingo, dia 16 de agosto de 2020. Tá? Aí teve agora, mais recente, uma explicação ouvida pelo UOL em outubro, feita por membros da diretoria da comissão técnica, que apontam para mudanças na decisão do próprio jogador. A história já mudou um pouco, a coisa foi andando, o jogador mudou de opinião. Tá? No início do ano, ele estava decidido a deixar o Brasil. Quando uma oportunidade foi encontrada para ele, ele disse que era hora de ficar no país. Então, foi oferecido, o Guerra queria sair, foi oferecido para ele uma proposta, aí ele mudou de ideia e quis ficar no Brasil. Em janeiro, continuando essa matéria, né? Em janeiro, quando o clube fazia o seu planejamento, os jogadores e seu representante foram chamados para discutir o futuro. O Palmeiras havia definido que toparia emprestá-lo novamente, mas sem renovação de contrato como havia acontecido em outros momentos. 5 clubes, entre eles Curitiba, Vasco e Goiás, apresentaram interesse, mas o Guerra informou que gostaria de atuar fora do Brasil.
A diretoria então passou a buscar soluções fora do país, mas sempre esbarrou em questões econômicas, especialmente por conta da diferença salarial entre times brasileiros e do resto do continente. Tá? Faz todo sentido. Aqui os jogadores são mais superfaturados do que em outros países do nosso continente, da América do Sul. E para piorar a situação, em março a pandemia interrompeu a possibilidade de negociação e tudo mais. No meio do ano, com o futebol retornando aos poucos, a diretoria apresentou uma oportunidade de ir para o time Rio Negro Águilas da Colômbia, com parte do salário pago pelo Palmeiras para facilitar o negócio. Aí o jogador então disse que não tinha interesse e que achava que poderia render mais no Brasil. Ele ainda lembrou que já tinha sido o melhor atleta de uma edição da Libertadores e que merecia mais oportunidades. A diretoria e a comissão não concordaram e resolveram então que Guerra ficaria afastado até o término do seu contrato em dezembro de 2020. Tá? Apesar da sua situação do venezuelano ter um alto salário, que é pago em dia, né? Ele tem um custo de 10 milhões de reais por sua contratação e que está entre os milhões que o Palmeiras deve para a Crefisa, aquela coisa toda, né? Que a Crefisa ajudou a trazer o Guerra, na época ele foi um dos melhores jogadores da Libertadores. Enquanto isso, o Palmeiras segue com política de topar fazer contratações para reforçar o elenco, desde que elas sejam responsáveis e dentro de um perfil financeiro que não comprometa o caixa do Palmeiras para as próximas temporadas. Tá? Então é essa a situação. Parece que ele foi... a gente tem que tomar cuidado, porque a gente tem mania de só perseguir os técnicos e reclamar do Palmeiras, mas a gente não sabe o que o Guerra fez ou deixou de fazer. Tá? Então a gente não pode julgar o que a gente não sabe. O Guerra vai sim se lamentar nas redes sociais, mostrar que ele está trabalhando, porque aí ele ganha a confiança do torcedor, que vai falar, olha, coitadinho, ele está trabalhando, merece uma chance, mas às vezes ele dá alguma mancada. Eu queria lembrar para vocês também que ele não jogou no Bahia, se não me engano ele ficou lá durante 18 jogos, tá? E com pouco histórico de lesão lá, ou seja, por opção dos técnicos de lá, se não me engano o Roger Machado inclusive, ele não jogou, nem no Bahia. Se não serviu para o Bahia, será que serve para o Palmeiras? Né? Então o torcedor tem que tomar cuidado na hora de julgar esse caso aí. Por um outro lado, pode ser também que ele tenha sido injustiçado pelo técnico Vanderlei Luxemburgo, que se equivocou e encostou o Guerra, né, por uma opinião pessoal, uma opinião técnica. O Palmeiras respeitou. E aí vamos ver, se o Abel achar que o Guerra tem condições de voltar, condições físicas e técnicas, achar que ele pode ser útil, ele vai voltar. Tá? O Abel vai pedir e ele vai voltar. Se não, a gente já vai ver com outro técnico, que é um técnico bom, a gente vai ver que o Guerra não servir, tá bom? Essa é a resposta da pergunta de vocês. Eu sei que é meio rolo aí, mas eu trouxe as informações que existem publicamente. Beleza? Deixa o like, valeu e avante palestra.